Olá meninas, tudo bem? Boa tarde. Eu ia dar uma aula hoje à tarde, mas imagino que muitas não puderam, então eu resolvi gravar esse vídeo. E hoje eu queria falar sobre a transmissão da revelação divina, né? Eu tô vendo com algumas, né, sobre a parte do credo. E assim, né, eu falava no início, quando eu comecei esse curso, que para a gente crer, a gente precisa conhecer, né? E para conhecer, a gente precisa ler, estudar, né, ouvir. E a gente viu desde o primeiro momento que o homem, né, para conhecer a Deus, ele pode, por si só, ele pode conhecer a Deus, né? Ele é capaz de conhecer a Deus através do universo, né? Olhando para o universo. Depois, foi uma das partes que a gente viu, uma parte que a gente viu, né? Que o homem é capaz de Deus, olhando para o universo, para o mundo, ele é capaz de conhecer a Deus. Mas isso não é o suficiente, né? Precisamos de mais, né? E outra parte que a gente viu também, essa foi a primeira parte, né? Que o homem é capaz de Deus, né? A segunda parte que a gente viu foi que Deus vem ao encontro do homem, né? Para dar a conhecer, para se revelar, né? E como Deus vem ao encontro do homem, a gente falou um pouco sobre isso, né? Como que Deus vem ao seu encontro, né? Através de quem? Através do que, né? Através de Jesus Cristo, né? Do seu mistério, né? Então a gente falou sobre essa parte, né? Que é bem importante, né? Qual é a revelação de Deus para o homem? Então, o primeiro ponto que a gente viu, que é a parte essencial, que é Jesus Cristo, né? Na verdade, assim, Deus se revelou desde muito antes de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o que eu quero dizer, Jesus Cristo é o cume, né? É o final de toda a revelação de Cristo, né? Seria isso. E hoje a gente vai ver, né? Um pouco sobre essa transmissão e revelação divina, né? A gente vai ver qual é essa transmissão, né? Qual é a revelação de Cristo, né? E aí a gente vai vendo um pouquinho sobre isso. E aqui no Catecismo fala assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Então, aqui Deus mostra isso, Deus fala isso, né? Aliás, aqui no Catecismo, né? Fala isso, que é o que Deus quer, né? Que todos os homens se salvem e cheguem até a extremidade, quer dizer, até o fim do mundo. E fala assim também, né? Que Deus dispôs com uma benignidade, quer dizer, uma bondade, mais fácil, né? Fazer assim ou assim. Que aquelas coisas que revelaram para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras, quer dizer, sempre unidas, e fosse transmitida a todas as gerações, né? Quer dizer, pela própria bondade de Deus, Ele quis que tudo isso acontecesse. E aí a gente vai vendo, né, como que Deus revelou isso, né? Então, o primeiro ponto, né, por onde Deus foi transmitindo, né, a sua revelação. Primeiro, através da tradição apostólica, né? Eu pensava assim, primeiro, né, o que é uma tradição, né? Dentro de uma família, a tradição, muitas vezes, né, nas famílias, né, há uma tradição.
E o que seria uma tradição, né? Aquilo que vem passando de pai para mãe, do pai para o filho, né? Dos avós para os pais, né? Então é aquilo que vai passando, por exemplo, né? Tem pessoas, né, que tem família que costumava fazer bolinho de chuva, vamos dizer, né? Uma coisa assim bem simples, né? Sei lá, a minha mãe costumava fazer bolinho de chuva, né? E aí passa para a filha passa para outra filha, né? E assim vai. Isso é uma tradição. E a tradição apostólica é a tradição que foi transmitida pelos apóstolos, né? Pode ocorrer também que muitas pessoas falam assim, mas a tradição é uma tradição apostólica, mas isso pode ser que não seja uma coisa vivida, mas assim, se é tradição, é porque foi vivida, é porque foi passada de apóstolo para apóstolo, né? E até chegar nos dias de hoje. Fala assim no catecismo, Cristo Senhor, em que se consuma toda a realidade, toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas, completados por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes dons divinos, né? Então a gente vê isso, né? Que é Cristo, né? Cristo Senhor que quis, né? Que essa revelação fosse feita através de Deus, né? E ordenou os apóstolos, né? No Evangelho tem essa parte que fala: ide a todos e pregai o Evangelho. E isso que já vinha desde os profetas, né? Falando do Cristo que viria, de Jesus Cristo que ressuscitaria, seria morto e seria condenado e seria ressuscitado, né? Isso é que já estava no Antigo Testamento. Então tudo isso, até hoje, né? Até agora, nesse momento, né? A gente continua vivendo, ouvindo o que Cristo nos ensinou, né? Para quê? Para que daqui uns anos, né, a gente possa passar para as outras pessoas, né? Possa passar para os filhos para os pais, os filhos para os filhos dos filhos, né? E assim por diante, né? E a pregação apostólica, né? Como que foi, né? Foi essa transmissão do Evangelho, né? Segundo a ordem do Senhor. De que maneiras, né? De duas maneiras, né? Oralmente e por escrito, né? Oralmente, né, pelos apóstolos, através da pregação, né? Eles falando, pelo exemplo, instituindo, quer dizer, por ações, né? Fazendo, né? Quer dizer, isso que fala acho que é nos Atos dos Apóstolos que fala, né? Que eles faziam oração e faziam a fração do pão, né? Quer dizer, a partida do pão, que é a Eucaristia, né? Seria a Eucaristia naquela época. E transmitiram aquelas coisas transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, né, ia soprando nos ouvidos, né, deles, e eles iam transmitindo. E por escrito, né, sobre o quê? Sobre a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou, né, tudo aquilo que ao mesmo tempo eles ouviram de Cristo e que Cristo queria que escrevesse. E essa mensagem, né, essa mensagem da salvação. Depois, continuando na sucessão apostólica, o Evangelho sempre se conservasse, seria assim, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado, quer dizer, que não houvesse mudança, vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. Então são os bispos esses que
vão passando para outros bispos e eles transmitindo ao seu próprio encargo de magistério. Já vou falar o que é magistério, né? Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então isso, né, é isso que eu falei, né, eles passavam para os bispos e esses bispos passam para outros, né, então é uma sucessão que acontece sempre, até a consumação dos tempos, né, até o fim do mundo. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo que vai inspirando, que faz guardar todo o ensinamento de Cristo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, né? É diferente, né, da Sagrada Escritura, a tradição, embora intimamente estão ligadas. Através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua, quer dizer, perpetua significa isso, né? Sempre existiu. E transmite, sempre existiu, sempre existirá. E transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. Então, o ensinamento dos santos padres, né, essa testemunha, que testemunha a presença vivificante dessa tradição, é isso, né, uma riqueza, né, uma riqueza, é algo que se deve viver, né, é algo que a Igreja ensina, é algo que a Igreja crê, né, que a gente deve acreditar e viver. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo pelo seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. Então, essa comunicação, né, que o Pai faz de si mesmo, quer dizer, essa revelação que Deus faz de si mesmo, né, que é através do Espírito Santo. Deus, né, que fala, né, com um diálogo, né, com o homem, né, ele vai falando com o homem, é real, né, Deus vai estar falando com o homem, porque é o Espírito Santo que está falando, o Espírito Santo é o próprio Deus, então é o Espírito Santo que está falando com o homem, é Deus que está tendo esse diálogo diretamente com o homem, né, através da palavra do Evangelho e através da tradição, né, que veio dos apóstolos. Depois, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, né, um segundo ponto vou ler de novo, né, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, né, a gente pode pensar assim, né, qual a relação que tem, né, entre a tradição e a Sagrada Escritura? E só resumindo, essa relação, eu tinha escrito aqui, essa relação três pontos, né? Não, 2 pontos, vem da mesma fonte, né? A tradição e a Sagrada Escritura vem da mesma fonte, né? Uma fonte comum, né? Vem do mesmo local, né? A gente poderia dizer, né? É uma mesma fonte. E outro ponto que está presente, né? Está presente e é fecundo, né? A tradição e a Sagrada Escritura, né? Algo que está presente entre nós, né? Porque é algo que existiu, sempre existiu, existe e sempre existirá, né? Então é algo fecundo. Depois tem 2 modalidades, né? Quer dizer, 2 modos diferentes, né, de transmitir esses 2 pontos, né? A tradição e a Sagrada Escritura, né? O próprio nome já fala, né?
Sagrada Escritura, porque é escrita, né, algo redigido, né, sobre a moção do Espírito Santo. Depois a Sagrada Tradição é algo que vem da tradição, né, algo que o próprio nome já diz, né, que é transmitida, né, vem através dos sucessores dos apóstolos, né, a palavra de Deus transmitida através dos apóstolos. Depois a tradição apostólica e tradição eclesiais, né? Tradição apostólica porque vem dos apóstolos, né? Veio dos apóstolos. E tradições eclesiais porque são algo que está dentro da igreja, né? A igreja que vai criando conforme a necessidade do lugar, da época, né? Eu posso até dar uma ideia, né? Que antigamente a Santa Missa era feita como um banquete, né? Só que muitas pessoas via esse banquete como um momento de se regalar, quer dizer, de comer, de saciar a fome, né? E a Santa Missa não é isso, quer dizer, é um saciar a fome, mas é a fome da alma, né? E a igreja foi vendo, né, o fato de fazer com que realmente a Sagrada Eucaristia fosse apenas para saciar a alma e não o corpo. Então, em vez de fazer um banquete, né, no dia da missa, da Santa Missa, com comidas, com muitas bebidas, né, foi reduzido, né, só a Sagrada Hóstia e o Sagrado Vinho. Então, a igreja, isso é uma tradição da igreja, né, que a igreja não tirou, né, a Sagrada Eucaristia, nem mais assim fez de uma forma para que a gente pudesse dar mais valor ao sacramento. O terceiro ponto, né, que a gente vê é a interpretação do depósito da fé, né? O que é o depósito da fé? O depósito da fé é todo o ensinamento de Cristo, né? É tudo que ele nos confiou, né? Confiou à igreja e que a igreja transmite aos fiéis. Fala assim no catecismo: o patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja, né? Então, como eu falei, né, foi confiado à igreja, apegando-se firmemente ao mesmo o povo santo todo, unido aos seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação do exercício e na profissão da fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então, vou explicar um pouquinho, né, o que seria isso. Como eu falei, né, que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, né, foi confiada pelos apóstolos à totalidade, quer dizer, a igreja no total, né, o total, que sei lá, as pessoas são os padres, os bispos, os padres, né, mas também aos fiéis, né, aos fiéis também, todo o povo que está ali unido aos pastores, né, a Igreja Santa. E persevera, né, continuamente nessa doutrina dos apóstolos, né? Quer dizer, se a gente acompanha a igreja, a gente vai na igreja, a gente vai estar ali perseverando nessa doutrina, vai estar unida, né, nessa comunhão, a gente vai estar unida nas orações, né, na conservação, no exercício, né, da nossa fé, que é transmitida, que a gente transmite às outras pessoas. E a partir daí se cria um vínculo, não, se cria uma unidade única, né? Unidade única entre os fiéis, os bispos, né? A gente cria uma unidade, né? Quando a gente vive esse depósito da fé, que é os ensinamentos da igreja.
que é os ensinamentos de Cristo, né? Quer dizer, é o depósito da fé, né? Que eu falava, né? É esse depósito da fé. E o que é esse depósito da fé? É tudo isso que a gente aprende, né? Que eu acabei de falar. A fração do pão, as orações, a conservação, né? Dessa mesma fração do pão, dessa conservação, o exercício, né? Isso é o depósito da fé. E isso mesmo, né, que é importante para que a gente também esteja unido, para a gente saber transmitir esse depósito, né? Os padres, os bispos são os transmissores próprios, né? Mas nós fiéis também somos transmissores, né? A gente tem esse direito, esse dever de transmitir. Depois, o magistério da igreja, né? O que é o magistério da igreja? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho o que é o magistério da igreja. Primeiro eu vou falar isso, né? Que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, né? Magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, né? Então o magistério está em nome de Cristo. E quem é, né? São os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, né? Os bispos, então os bispos do mundo inteiro, né? Com o sucessor de Pedro, que é o Papa, né? Então, isso é o magistério da igreja. Tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, né? Quer dizer, o magistério da igreja está a serviço por quê? Porque ela está para ensinar, para transmitir, para falar. Não ensinando, senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, quer dizer, mandato de Deus, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, quer dizer, santamente, quer dizer, assim, piamente, né, firmemente, né, aquela palavra que foi passada, né, sem erro algum, e expõe, né, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser criado como divinamente revelado, quer dizer, ele tira, então o depósito de fé tira o que nos propõe para ser criado como divinamente revelado, quer dizer, é colocado, né, para ser vivido, é colocado para ser ensinado e para ser revelado. E do jeito que se passa, se vive e se passa para as outras pessoas. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos. Quem nos ouve, a mim ouve, né? Cristo que fala, né? Então, ele falava isso para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Os dogmas da fé. Agora a gente vai ver um pouquinho os dogmas da fé, que é o que está predestinado realmente para um dos pontos que está predestinado, quer dizer, que é a igreja, que é o magistério da igreja que se empenha e que se empenha nesse assunto dos dogmas. Então, o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade, quer dizer, dá o consentimento, encaminha, né, a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga, então o dogma é quando se obriga, né,